Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e na aula de hoje a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras. O objetivo então da aula de hoje é o quê? Pegar tudo que a gente aprendeu sobre área, tá? Por exemplo, área de quadrados, triângulos, trapézios e utilizar isso para demonstrar o Teorema de Pitágoras, tá? Bom, Pitágoras ele nasceu, viveu, né, na Grécia Antiga, tá? Aproximadamente ali entre 500 e 400 a.C., tá? Bom, foi um filósofo famoso, né, que trabalhou tanto na matemática quanto na astronomia e na música, tá? Existe até uma controvérsia se Pitágoras realmente existiu ou não, tá? Mas o que a gente sabe é com certeza existiu assim uma escola pitagórica, tá? O Teorema de Pitágoras que a gente conhece hoje, né? Ele já era conhecido há pelo menos 1000 anos, tá? Antes de Pitágoras, só que foi ele o primeiro a dar uma demonstração, tá, para esse teorema. Então, lá, o teorema de Pitágoras, acho que todo mundo já deve ter visto isso no ensino médio, né? Mas vamos lá. O que ele diz? Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Ou seja, ele diz o seguinte: se eu pegar um triângulo retângulo, tá? Então, vou chamar de Azinho a medida da hipotenusa. Lembra, um triângulo retângulo? A hipotenusa, né, o lado oposto ao ângulo reto. Eu vou chamar de B e C as medidas dos catetos. Tá? O Teorema de Pitágoras fala então que se eu tenho um quadrado, um triângulo retângulo dessa forma, então vale essa relação. A quadrado é B quadrado mais C quadrado. Tá? Então a hipótese do Teorema de Pitágoras é dado o triângulo retângulo. Tá? E a tese é que vale essa relação, né? Quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Bom, pessoal, a fim de ilustrar o Teorema de Pitágoras para vocês, eu trouxe algumas atividades, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Vou pegar um caso mais simples aqui, ó. Então, nesse caso particular, a hipotenusa mede 5 e os catetos medem 3 e 4. Então, o Teorema de Pitágoras nos diz então que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é verdadeiro, né? Mas note, o que é o 5 ao quadrado? Se eu pegar um quadrado cujo lado mede 5, então 5 ao quadrado é justamente a área desse quadrado. De maneira análoga, que é o 3 ao quadrado que aparece lá no Teorema de Pitágoras? E o 4 ao quadrado? São as áreas desses dois quadrados rosas, né? Então o Teorema de Pitágoras nos diz basicamente que a área desse quadrado preto coincide com a área, com a soma das áreas desses dois quadrados rosas, tá? Isso desde que o nosso triângulo seja retângulo, tá? Ó, por exemplo, se eu mover o triângulo aqui, ó, continua valendo essa relação lá. 9 mais 25 dá 34. 9 mais 49 dá 58. E assim por diante, tá? Ó, 16 mais 64 dá 80. Independente do triângulo retângulo que eu pegue. Ó, 16 mais 196 dá 212. Tá? Outra atividade aqui para ilustrar, né? Vamos pegar aqui, ó, esse triângulo azul, ele é retângulo, tá? Mas é triângulo retângulo, mas note que o ângulo reto está aqui em cima no vértice A, tá? Então a hipotenusa é o lado BC. Então o Teorema de Pitágoras fala o quê? Que a área desse quadrado coincide com a soma das áreas desses dois, tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas figuras dos dois quadrados lá, ó. Note que preenche todo o quadrado de baixo, ó, tá? Então, se eu pegar o quadrado de baixo e dividi-lo adequadamente, eu consigo encher os dois quadrados lá em cima. Tá? Porque a área desse coincide com a soma das áreas desses dois. Tá?
E uma terceira atividade que eu preparei também. Aqui dá pra gente ver mais ou menos a demonstração, uma espécie de demonstração mais visual, né, intuitiva, né, pra gente. Então olha só, eu peguei esse triângulo azul aqui, ó, tá? É a hipotenusa média A e os catetos Bzinho e Czinho. Aí o que eu fiz? Peguei esse triângulo e fiz 4 cópias dele aqui, ó, de modo a formar um quadrado maior de lado de medida B mais C, tá? Na hora que a gente for demonstrar o teorema, é bem essa figura que a gente vai fazer, tá? Então, o que sobra aqui dentro, ó, é essa figura alaranjada, é um quadrado cujo lado mede A. Então, a área desse quadrado é A ao quadrado, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa figura e vou mudar alguma coisinha. Eu vou fazer o que? Eu vou mover esses triângulos de modo a formar esses dois retângulos. Note que eu só movi os retângulos, tá? Então a parte laranjada do desenho continua tendo a mesma área. Só que agora a gente dividiu essa figura laranjada, né, em duas figuras. Essa maior aqui, ó, é um quadrado cujo lado mede C. E esse quadrado menor, ó, é um quadrado, né? Essa figura menor é um quadrado cujo lado mede B. Então essa área é B quadrado e essa área é quadrado. Então a área laranjada também é B quadrado mais C quadrado. Então laranjado por um lado é A ao quadrado, né? A área desse quadrado. E a área da parte laranja também é B quadrado mais C quadrado. Portanto, A quadrado tem que ser igual a B quadrado mais C quadrado. Bom, pessoal, vamos demonstrar agora então o teorema de Pitágoras, tá? Eu vou fazer nessa aula duas demonstrações. E nas duas demonstrações, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar áreas de figuras e compará-las, tá? Então, essa aqui é a primeira demonstração, tá? Então, vamos pegar ABC, um triângulo retângulo. Como nessa figura aqui, ó. Aí, para quem estiver copiando aí, coloca aqui embaixo essa figura, tá? Essa aqui, ó. Tá? Então, peguei o triângulo ABC, a hipotenusa mede Azinho e os catetos medem Bzinho e Czinho, né? Então, BC é a hipotenusa, AC e AB são catetos, tá? Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma nova figura utilizando esse triângulo retângulo, que é uma figura que a gente já fez ali atrás, que é essa figura aqui, tá? Então, olha só, vou pegar esse triângulo, vou pegar 3 cópias dele e vou montar eles assim, ó, de modo a obter um quadrado maior aqui, ó, cujo lado mede B mais C, tá? Aí dentro aqui a gente vai ter esse quadrado preto de lado A, ok? Então aqui depois eu coloco a figura. Então, olha lá, a partir de ABC, construímos um quadrado, vou chamar de Q, tá? De lado de medida B mais C. Como na figura. Então, como nessa figura, tá? Vamos lá. Então, o Q é o quadrado grande aqui, tá? Então, vamos lá. A área de quadrado, né, é lado ao quadrado. Então, é B mais C ao quadrado, a área desse quadrado, né? Que cada lado, ó, mede B mais C, tá? Então, como que é um
quadrado de lado medindo B mais C, segue que a área de Q é B mais C ao quadrado. Só que eu posso calcular também a área desse quadrado calculando a área das 5 figuras que compõem ele, tá? Ou seja, é a soma das áreas dos 4 triângulos com a área desse quadrado preto aqui de dentro, tá? Note que todos os triângulos aqui ó, são retângulos e os catetos medem B e C. Então, cada um desses triângulos tem a mesma área, que é B vezes C dividido por 2. Tá? Então, vai aparecer na área 4 vezes B vezes C dividido por 2. Aí a gente tem que somar a área desse quadrado preto, que é A ao quadrado. Tá? Aí, por outro lado, a área do quadrado Q, ela é o seguinte. É A ao quadrado mais 4 vezes B vezes C dividido por 2. Tá? Então, o que nós fizemos aqui, calculamos a área dessa figura de duas maneiras distintas. Tá? O que acontece? A área é único. É um... Quando a gente... o axioma, né, que define lá o que é uma área, nos diz que a toda figura plana, né, toda região plana, né, a gente consegue associar um único número real, positivo. Tá? Então a área de um objeto é único. Então essas duas expressões aqui, ó, tem que ser iguais. Tá? Então de 1 em 2, segue que... Então a gente vai ter que A quadrado mais 4 vezes B vezes C dividido por 2 é igual a B mais C ao quadrado. Então agora a gente vai fazer conta. Então, A quadrado mais... 4BC dividido por 2? 4 dividido por 2, 2. Então fica 2BC. Aí B mais C ao quadrado, né? Vai ficar B quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Subtraindo 2BC de ambos os lados da igualdade, nós vamos então obter no final que A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Tá? Que é o que a gente queria chegar, né? E assim, então, está demonstrado o Teorema de Pitágoras. Bom, gente, agora eu vou apresentar uma segunda demonstração para o Teorema de Pitágoras, tá? Interessante que essa demonstração foi descoberta ali por esse cara aqui, ó, James Garfield. Ele foi um político americano, tá? Ali viveu entre os anos 1831 até 1881, tá? Ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos, tá? Ele é o 20º presidente dos Estados Unidos. Só que ele foi presidente apenas por 6 meses, tá? Porque ele foi assassinado 6 meses após ser assumido, tá? E foi esse cara que apresentou essa demonstração, tá? Lógico, antes de ser presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. A demonstração dele é baseada na seguinte construção. Começa então com o triângulo retângulo, tá? Cuja hipotenusa mede A e os catetos medem B e C. É como usual. Aí, ele vai construir esse trapézio. Então, esses dois triângulos são congruentes, tá? Então, os dois triângulos congruentes marrons aqui são os, entre aspas, o mesmo, né? São congruentes. Aí ele fechou esse triângulo verde, então assim a gente obtém um trapézio. Note que as bases desse trapézio medem B e C. E a altura dele é B mais C. Tá? Aí a ideia agora então é calcular as áreas, tá? Comparar as áreas do trapézio com a área dos três triângulos. Elas têm que ser iguais, né? Daí a gente iguala as expressões e chega no final que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, tá? Então vamos lá. Seja ABC um triângulo retângulo como na figura.
Bom, o que acontece aqui? Eu vou fazer então esse trapézio, tá? Então lembrando que A aqui é medida da hipotenusa, B e C são os catetos, tá? Então eu tô assumindo que esse ângulo aqui eu não coloquei, mas esse ângulo aqui é o ângulo reto. A partir desse triângulo ABC, construímos um trapézio que eu vou chamar de T, de bases Bzinho e Czinho, né, as medidas, e altura B mais C, como na figura. Vamos lá, então. Por um lado, a área desse trapézio então é soma das bases vezes a altura dividido por 2, tá? Então vamos lá, temos que a área do trapézio, desse trapézio, né, é a soma das bases, que é B mais C, vezes a altura, que também é B mais C, dividido por 2, tá? Vou chamar isso aqui de 1. Também. A área do trapézio pode ser calculada calculando-se a área dos 3 triângulos e somando essas áreas, tá? A área dos triângulos marrons, como eles são congruentes, ambos terão a mesma área, né? Que é o produto dos catetos dividido por 2, né? Que ambos são retângulos, tá? Então a área de ambos é B vezes C dividido por 2. Agora, só falta calcular a área do triângulo verde. Essa área vai ser A ao quadrado dividido por 2. Tá? Por quê? Eu coloquei aqui que esse ângulo é 90 graus. Por que ele é 90 graus? Então vamos lá. Note que esse ângulo e esse tem a mesma medida. Digamos alfa. E esse ângulo e esse ângulo também tem a mesma medida. Digamos gama. Por quê? Os triângulos são congruentes, né? Ó, o ângulo adjacente aos lados de medida C e A, média alfa, e os ângulos adjacentes aos lados B e A, né? A medida é gama. Se você olhar para o triângulo, qualquer um dos dois, como eles são retângulos, você vai obter que alfa mais gama dá 90 graus. Tá? Então a soma desse ângulo vermelho com azul tem que dar 90. Então agora vem aqui. Se isso aqui mais isso dá 90, tudo isso dá 180. É um ângulo raso. Então esse ângulo só pode ser esse ângulo aqui, ó. Só pode ser 90, né? Tem que ser reto. Então o triângulo verde ele é retângulo, tá? Sendo retângulo, a sua área é A vezes A dividido por 2, tá? Ou A quadrado dividido por 2, tá? Então também nós temos o seguinte, então a área do trapézio vai ficar a área desse triângulo, que é B vezes C dividido por 2, mais a área do triângulo de cima, que também é B vezes C dividido por 2, mais a área do triângulo verde, tá? Deixa eu só colocar aqui. Esse é o alfa, esse aqui é o gama, tá? Então a área do triângulo verde é A vezes A dividido por 2. Chamamos aqui de 2. Então vamos lá. Então vale a igualdade, né? B mais C vezes B mais C dividido por 2 é B vezes C dividido por 2, e assim por diante, tá? Então, comparando 1 e 2, vem que B vezes C dividido por 2 mais B vezes C dividido por 2 mais A vezes A dividido por 2 é igual a B mais C vezes B mais C dividido por 2. Isso implica... Bom, B vezes C dividido por 2
mais ele mesmo a 2, né? BC mais A quadrado dividido por 2, tá? Isso vai ser igual a... Aí do lado direito, esse B mais C, vezes B mais C é B mais C ao quadrado. Então vamos lá. Então vai ficar 2BC dividido por 2. Bom, eu posso já somar aqui, né? Mais A ao quadrado. Vai ficar... Agora desse lado aqui, ó. B mais C ao quadrado. Isso é B quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Tudo dividido por 2. Multiplica por 2 de ambos os lados, né? Então, vai sobrar aqui A quadrado mais 2BC é igual a B quadrado mais C quadrado mais 2BC. Subtrai 2BC de ambos os lados. Nós vamos obter no final que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Então, de novo, ó, chegamos na tese, né, do Teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é provar a recíproca do Teorema de Pitágoras. Tá? Então, esse teorema diz o seguinte: se o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, então o triângulo é retângulo, né, e o ângulo reto é o oposto ao maior lado. Então, ó, o Teorema de Pitágoras... Por que esse teorema é recíproco do Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo, né, a hipotenusa média A e os catetos B e C, então A quadrado é B quadrado mais C quadrado, né? Então essa é a hipótese e isso aqui é a tese. Então a hipótese é que eu tenho um triângulo retângulo. A tese é que vale essa relação. A gente vai mostrar a recíproca desse resultado. Na verdade até vale algo mais, digamos, mais forte que isso. A gente vai supor que nós temos um triângulo ABC. Um triângulo cujos lados medem ABC. E vamos supor que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Aí a gente vai mostrar que na verdade esse triângulo é retângulo e a hipotenusa mede A. Tá? Então, esse triângulo seria assim, né? Na verdade esse desenho está errado. Tá? Eu estou pondo como hipótese que A, B e C nesse teorema, né? Eu estou pondo a hipótese é isso aqui, né? Então, entre aspas, acrescentando uma hipótese que existe um triângulo cujos lados medem A, B e C. Na verdade, isso segue, tá? Só dessa relação, tá? Porque a gente consegue fazer umas continhas e ver que A é por causa dessa relação, né? Dessa relação aqui, A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e o C é menor que A mais B, tá? Só que por causa do tempo também, né? E já vamos assumir que eu tenho triângulos, tá? Então, ó, seja ABC um triângulo como na figura, como nessa figura aqui, ó. O triângulo tem ABC e os lados medem Azinho, Bzinho e Czinho, tá? E suponhamos, para encaixar nas hipóteses ali desse teorema, que A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro quadrado, outro triângulo, tá? Ó, eu tenho esse triângulo ABC, né? Eu vou pegar um novo triângulo retângulo agora, tá? E vou construir esse retângulo de tal modo que os catetos tenham medidas Bzinho e Czinho, exatamente Bzinho e Czinho desse triângulo aqui, tá? Onde o Bzinho são esses dois números aqui, tá? Eu posso fazer isso tranquilamente, né? Você pega duas retas perpendiculares, pega um compasso, aí você copia essa medida B, né? Em uma dessas perpendiculares,
a partir da interseção entre elas, né? E marco na outra perpendicular uma medida Czinho. Aí você fecha a diagonal. Diagonal é ótimo, né? Fecha esse segmento aqui e chama de X a sua medida. Isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então agora... Agora não, né? Agora... Aqui. Agora... Construímos um triângulo retângulo de catetos medindo B e C. E hipotenusa medindo X. Como nessa figura aqui, ó. Pá. Vamos ver na GeoGebra que é mais fácil, né? Na verdade faz. Esse triângulo azul ele é retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, tá? X ao quadrado é B quadrado mais C quadrado, tá? Porque esse triângulo é retângulo. Do teorema de Pitágoras, vem que x ao quadrado é igual a b quadrado mais c ao quadrado. Então, eu vou chamar isso aqui de 2. E essa outra relação aqui de 1, tá? Então, se você comparar 1 e 2, ó, o a quadrado é igual a x quadrado. Ou seja, x igual a a. Comparando 1 e 2, segue que x ao quadrado é igual a quadrado. Só que, vamos lá, x e a são números positivos, porque são medidas de segmentos de reta. Tá? Então, se for resolver essa equação aqui, na verdade teria que chegar aqui módulo de x igual a módulo de a, né? Então, o x poderia ser mais ou menos a. Só que nesse caso, como nós sabemos que x é positivo e a é positivo, nós vamos obter que x e a são iguais. Tá? Então, x e a são iguais. Então, aqui é a também. Então, esse aqui é um triângulo cujos lados medem ABC. Esse aqui é um triângulo cujos lados têm mesma medida, ó, A, B e C. Então, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, do caso lado, 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 obtemos que os dois triângulos são congruentes. Então, se esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo aqui, ó, que é esse aqui, ele é reto. Se ele é um ângulo reto, o triângulo original, né, ó, é 90 graus aqui. Então, esses dois ângulos têm que ter a mesma medida. Então, esse triângulo marrom, ele é um triângulo retângulo. Tá? Logo, o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede A, que é o quê? Que é o maior lado, né? Que ele é o oposto ao maior ângulo, né? Que no caso é o ângulo reto. O ângulo reto é o maior ângulo do triângulo retângulo, porque todo triângulo tem dois ângulos agudos, né? Então o ângulo reto tem que ser o maior, né? Porque os outros dois são agudos. Tá?
E que o Azinho é o maior entre esses três números, você consegue só comparando, tá? O A é maior que B quadrado, né? Porque ele é igual a B quadrado, mas C quadrado, ele também, A quadrado também é maior que C quadrado. Aí você vai conseguir que A é maior que B é maior que C. Tá? Bom, pessoal, assim então a gente encerra nossa aula. Nos vemos na próxima aula, ok? Até lá então.